Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos e é motivo de agradecer e engrandecer ao nome dele. A nossa leitura de hoje será no livro de Juízes, capítulos 16, 17 e 18. Vamos começar então? Juízes, capítulo 16. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda à porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando: esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite, e então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com trancas e tudo, pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força e somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Sansão explicou-lhe: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto, e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha sua poderosa força. Mais tarde disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e o conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Então ele lhe declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas
se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo. Ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilos, gritavam: trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão, humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida.
Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, que habitava na região montanhosa de Efraim. Em um certo dia, ele confessou a sua mãe: aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, eu os furtei. Sua mãe então exclamou: seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu: ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe. E ela separou 200 moedas, ou seja, 2,4 kg de prata, e os deu a um ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo. E estes foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um de seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer de sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. E Mica o convidou: fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, isto é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação. O jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: agora estou certo de que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Juízes capítulo 18. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Zorá a Estaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhes foi ordenado: ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e, aproximando-se, lhe questionaram: quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? O jovem levita lhes esclareceu: Mica tem me ajudado muito. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Então lhe pediram: neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. E o jovem lhes assegurou: ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança,
segundo os costumes dos sidônios, despreocupados e confiantes. Usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que este povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus nem com outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e estes lhe indagaram: que relatais? E eles lhes encorajaram: levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa, tomardes posse desta terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo, que não desconfia de nada, um território grande, fértil e generoso, que Deus entrega em vossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então partiram dali do clã dos danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Quiriate-Jearim, em Judá. É por isso que ainda hoje essa região a oeste de Quiriate-Jearim se chama Campo de Dan. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: sabeis que há aqui, numa destas casas, um éfode, manto sacerdotal e terafim, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta, os 5 homens que tinham estado antes dali para o reconhecimento do território vieram e entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes advertiu: que estás fazendo? Ao que lhe replicaram: silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos. Será para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti, seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã de Israel. Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Retomando então o seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Mica, quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram o alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Mica: que tens tu? Por que convocastes teus homens para uma batalha? Ele retrucou: tirastes os deuses que eu mesmo confeccionei e levastes também o meu sacerdote. E o que me sobrou? E ainda perguntas: o que há de errado contigo? Responderam-lhe os danitas: não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família. Os danitas seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para sua casa. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara,
e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Então os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela, e deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado e pai Dan, filho de Israel. Os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. A nossa leitura de amanhã será em Juízes, capítulos 19, 20 e 21. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.